Está começando o seu, o meu, o nosso Equalizar, o Cast. Equalizar o cast. It's a beautiful day to save lives. Wait, what does that mean? Oh, it's just a thing I say. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas ouvintes. Começamos mais um episódio do Equalizar o cast. Hoje a gente vai falar aqui sobre o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, incrível, tão adorado, eventualmente criticado, mas a gente vai ter a honra de trazer informações sobre esse sistema de saúde para a gente poder conhecer mais e entender o porquê ele é tão importante. Talvez refletir um pouco se é tão importante Se nada, ele é importante sim. e ele é importante sim. O objetivo nosso talvez seja esse, né? De mostrar para todo mundo como ele é realmente importante. Então, no episódio de hoje, na equipe do Equalizar, o Cast, nós temos... primeiro eu, né, que estou falando, sou o Felipe, psicólogo do Equalizar, Felipe Tiso. Temos também Arthur, João. Hello! Fala, galera. E duas convidadas ilustres, especiais, Camila, que é uma ex-equalizanda e atualmente cursando medicina. Vou deixar para ela falar mais, né? Estou introduzindo Muito de antemão. chique. E Kérrima. E Tainá, que é psicóloga, foi minha colega, companheira de graduação e atualmente trabalha no sistema de saúde também, ilustríssima. É isso aí. Então, vou deixar para vocês se apresentarem. Então, o Felipe já deu uma apresentada, né? Eu sou Camila, sou aluna do Equalizar. Hoje estou fazendo medicina no FMG, estou ainda no início, vamos dizer assim, né? Estou no quarto período. Mas nesse início, assim, é a época que a gente tem muito contato com a atenção primária do SUS, que eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai conversar muito sobre ela hoje. Então, nesse início, a gente já escuta falar muito dela, assim. Então, vamos compartilhar um pouquinho do que cada um sabe para poder construir isso juntos. Camila, você também está na educação popular como a gente, né? Pode falar um pouquinho disso? Lá na medicina a gente abriu um cursinho popular também, que Nossa, ainda é não tinha. verdade. É o Guimarães Rosa, e aí a Muito gente, fofos. assim como Equalizar, está aí contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior. Perfeita. Eu sou Tainá, eu sou psicóloga de formação. Eu entrei na residência de saúde da família, então hoje eu sou especialista em saúde da família. Eu trabalho no SUS, contando com a residência desde 2018. Eu já atuei no NASF, que é no Núcleo de Apoio, né, Saúde da Família, e atualmente estou na RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Eu estou no CERSAM, que é o CAPS, aqui em BH a gente chama de CERSAM, mas é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e na atenção básica, como psicóloga da Unidade Básica de Saúde. Tainá, você é apaixonada pelo SUS ou é mentira minha? Eu sou apaixonada. Na verdade, o SUS me salvou, assim, na psicologia, porque eu estava muito desacreditada da psicologia. E hoje em dia eu acho que eu sou mais do SUS do que da psicologia. Maravilhosa. Então, para a gente poder começar contextualizando, né? A gente fala de SUS. Muita gente, talvez, que vai ouvir esse podcast sempre se entendeu no mundo com o SUS fazendo parte da sua vida, mas nem sempre isso foi verdade, né? Nem sempre o SUS teve aqui no Brasil. Por um tempo, as pessoas não tinham ao que recorrer se não fosse um sistema privado. Então, queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse surgimento do SUS, né? Quando ele surgiu, o que foi que motivou a criação do SUS, né? Esse comecinho da história, né? Tainá, talvez você consiga contribuir um pouco a partir também dessa experiência que você está tendo aí, né? Então, a história, né, da saúde pública no Brasil, eu vou pegar mais, assim, dessa parte mais do século passado, né, e desse século. Você tinha uma desassistência muito grande da população que não podia pagar. Então, quem tinha acesso à saúde
né, na época do INAMPS, aí eu tô falando mais agora pro fim do século, eram pessoas que que pagavam a previdência, né? Eram pessoas que eram contribuintes, que tinham carteira assinada. E quem não tinha carteira assinada, então ficava dependente de uma filantropia, né, das casas de misericórdia, e da filantropia mesmo, da caridade, né? Então, vem uma luta, né, do movimento dos trabalhadores, até para poder ter esse direito à previdência, né, até antes da época do INAMPS, lá na época de Getúlio Vargas, por exemplo, você já tem uma luta trabalhista, né, desde 1917, que eu estou pegando aqui, movimento de luta trabalhista por melhores condições de trabalho. O trabalhador não podia adoecer, quem tinha acesso era quem pagava. Então, até a história da previdência, né, e da saúde, direito da previdência, quando estava incluída na previdência, quando foi unificada na previdência, até o direito de conseguir ter a saúde quando você contribui, ele é um direito de conquista de trabalhador do início do século, né? Na época chamado de comunista, de anarquista, né? Nas fábricas do Brasil, lutando por melhores direitos dos operários. E aí beleza, aí a galera conseguiu mesmo ter esse jogo com o governo mesmo, de assim, não, então se você é trabalhador de carteira assinada, você vai ter um acesso à saúde, mas quem não tem carteira assinada não vai ter. E aí, depois, durante a ditadura, isso piora, né, assim, você tem uma privatização importante de hospitais, né, essas parcerias que tinham antes do SUS, parcerias com hospitais privados, né, que gerou leprosários, manicômios, que o SUS, além de financiar a construção desses hospitais, que era uma rede muito hospitalocêntrica, centrada no hospital, não tinha essa ideia de atenção básica, de centro de saúde que a gente tem hoje. E aí o pessoal, então, o governo financiava os hospitais privados, né, e eles ficavam credenciados nessa rede para atendimento, para quem tinha, pagava a previdência, né, não para quem não tinha previdência. E aí depois, né? Tainá, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode. Você falou dessas instituições filantrópicas lá no comecinho da sua fala. É o que a gente conhece hoje como Santa Casa, por exemplo? Sim, aí que está a origem? Um exemplo é Santa Casa. É porque as instituições de misericórdia, as casas de misericórdia, né? E a instituição religiosa, ela sempre foi meio responsável pela assistência filantrópica em saúde desde o início, né, da colonização. E durante muito tempo era isso que as pessoas tinham para recorrer. O que eu estou dizendo é que a partir do movimento de trabalhadores, você tem uma demanda, né, popular por o acesso à saúde que não seja mais tão filantrópico pelas santas casas, né, de misericórdia. E isso vem do movimento de trabalhadores mesmo do início do século, que vão conseguir... Entendi. Pagando, né, como trabalhadores, com esses acordos das empresas, das fábricas, do governo, pagar a previdência e receber uma assistência em saúde, mas que é muito focada nessa época numa coisa hospitalocêntrica, da urgência, né? Não tinha essa ideia de atenção básica. E nessa época eu estou dizendo, né, que tem esse financiamento grande de hospitais, de leprosários, onde tratava lepra, né? E também dos manicômios, né, onde tratava os loucos também, tuberculose nessa época, porque a população começa a viver grandes ciclos de epidemia, que é comum em países subdesenvolvidos na época, né? Hoje a gente já melhorou bastante por causa do SUS mesmo. E aí, mais ou menos, na ditadura, isso vai piorando, a assistência à saúde muito ruim, assim, e a maioria da população sem assistência mesmo, né, dependente de filantropia, de caridade. E quem paga, paga particular, e quem é trabalhador vai pagar a previdência para receber isso em saúde. E aí começa, depois da ditadura, o movimento, né? Assim, até mesmo nos anos 70, o movimento popular de saúde, que é muito interessante, que é um movimento encabeçado por mulheres de periferia, sabe? Mulheres de luta que começam a questionar a falta de saúde nos espaços mesmo práticos, né? Da vida diária, do cotidiano, onde elas vivem para os filhos. Elas questionam também a falta de creches, né? Essa questão do trabalho para as mulheres, junto com profissionais de saúde também, e médicos e sanitaristas, né? Profissionais sanitaristas e profissionais que trabalhavam no SUS e que começaram a acreditar no modelo, né? Que seria universal e que todo mundo teria direito à saúde e que seria dever do Estado. E aí começa toda uma luta popular mesmo para poder começar a questionar. Isso vai começando em vários momentos nas cidades, né, em poucas cidades. Isso vai tomando caráter com a publicação da mídia, né, sobre isso.
como é que estava acontecendo isso dessas conferências municipais de saúde. Isso vem crescendo, né, nesse tempo. E aí, com a redemocratização e né, esses processos de discussão de que Constituição que a gente ia querer, conseguiram, então, se assegurar que a saúde é universal, né, direito de todos e dever do Estado, na Constituição de 88, e a lei orgânica do SUS mesmo só vai vir em 90. E aí eu acho que é a criação do SUS, mais ou menos. Então vamos estender muito não, senão fica chato também no pormenor. Sim, Eu acho legal isso que é interessante. Camila, pode falar. Eu ia falar que é legal isso que a Thaís trouxe no final da questão da data, que 88 é tipo ontem, né? Vamos falar assim. Quem tem faz 32 anos, tem pouquíssimo tempo de existência. Então, é inevitável que um sistema tão novo e tão grande tenha, de fato, né, algumas falhas e tal. Mas ser tão bem estruturado em tão pouco tempo, eu acho incrível. Sem contar, né, gente, que como a gente estava até conversando um pouco em off, né? O SUS, ele é um sistema que ele começa ali no final dos anos 80, né? Só que ele passou por altos e baixos justamente pelas perspectivas políticas distintas que lidaram com ele, né? Então, durante toda a década de 90, por conta de uma política neoliberal muito pesada que a gente tem no Brasil, privatista, de tentar diminuir o Estado, o SUS sofre muito com isso. E a gente percebe nos últimos anos, mais uma vez, uma política muito semelhante a essa sendo colocada em prática, né? Então, junto a esse tempo super restrito de existência do SUS, né? Essa ideia de uma universalização do atendimento de saúde ser algo super recente na nossa história, ainda tem que lidar com todos esses problemas de políticos que não querem lidar de maneira eficaz com o SUS e não estão olhando de maneira adequada para isso. Essa é uma pausa do editor para dizer que ninguém sabe o que o João falou ali e só ele vai poder dizer pra gente. Na verdade, ultimamente tem um subfinanciamento, né, federal. O SUS ele é financiado nas 3 esferas de governo, né? Então ele é tripartite, que a gente fala, né? Que ele recebe uma verba federal, a estadual e a municipal. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a prefeitura banca muito o SUS, tá tendo um subfinanciamento federal mesmo do SUS, e dizendo que o SUS é muito caro, mas é um dos sistemas, né, que ele foi pensado até a parte do sistema de saúde pública do Reino Unido, mas é o único sistema de saúde do mundo que atende tanta gente, né, que são, eu não sei quantos milhões, quantos brasileiros, né, mas assim, é o maior sistema do mundo, né, é o maior sistema do mundo. Eu queria perguntar justamente isso para vocês. Tipo, qual que é a diferença que a gente pode ver do que foi idealizado, né, do sistema inglês para o nosso? A gente pode considerar ele melhor? Será? Eu acho que a gente enfrenta muitos desafios, né? Se a gente for pensar no padrão do Reino Unido, a questão do desenvolvimento do país, a questão financeira, né, econômica que gira em torno do país, o número de pessoas, muito mais fácil você gerir uma empresa pequena do que uma empresa grande. Então, toda essa complexidade que o nosso sistema enfrenta torna mais difícil essa organização. Então, eu acho que a comparação de qual é melhor é até complicada de fazer, porque eles são completamente diferentes e tem situações completamente diferentes envolvidas nesse processo. Exatamente, né? Isso que eu disse, assim. É o maior, né? A Inglaterra é o tamanho de um estado brasileiro. E aqui a gente tem que além da nossa história, né, de desigualdade social intensa, né? A Inglaterra é um país com mais recursos, até por uma questão que eles são muito colonizadores do mundo inteiro, né? Então, eles roubaram muito também do resto do mundo para poder ter esses recursos. Mas a Inglaterra tem o tamanho de um estado brasileiro, e a gente tem discrepâncias em vários estados. O SUS aqui não é igual ao SUS que acontece aí em Manaus, assim. Tanto que por isso que ele é pensado de uma forma descentralizada, né? Até por isso, é um dos pilares aí, que é para poder pensar o SUS em categorias regionais mesmo. Porque vai ter que ter especificidades, né, de populações, de atendimento, enfim. É difícil eu comparar, mas o que eu falo assim com muita segurança, que para o tamanho do nosso país e o tanto o nível de desigualdade que a gente tem em nossa história de país colonizado, né, é o melhor sistema do mundo, sabe? Surpreendente, né? E você está falando de um sistema que ele vai atender a população brasileira de uma forma universal, né? Todo mundo que está no território brasileiro vai receber a atenção do SUS, mas existe uma preocupação com qual é a necessidade de cada região, né? Essa descentralização
resulta nisso, né? Uma população ribeirinha vai ver o SUS funcionando de uma forma diferente de uma população urbana, né? E isso exige uma especificidade muito grande, né? Uma complexidade muito grande também no final das contas. Sim, o legal disso, Tiso, Felipe, é o seguinte, né? Que foi exatamente isso que eu falei do início do SUS, que foi uma questão comunitária, foi uma demanda popular, né? Foi uma conquista popular, uma luta popular. Ele começa de lugares pequenos mesmo, assim, de territórios pequenos que vão dizendo das suas necessidades em saúde, né? E aí, então, você começa de baixo para cima. Não como era antes nos outros governos, até mesmo nos programas de vacina, com lá da revolta da vacina, né? Que era uma coisa vertical, de cima para baixo. E o SUS ele é pensado de forma de baixo para cima, com participação popular. Então, é o povo de tal região que vai dizer, né, o que está precisando, e a gente vai ter indicadores de saúde da população, né, para isso. Uma coisa que me marca nessa conversa, que eu acho que a gente passou por isso rápido falando da história, mas que é um diferencial da existência do SUS, e eu acho que de alguma forma marca a importância dele, que é a compreensão da saúde como direito. Né? Da mesma forma que a gente tem o SUS hoje como, de alguma forma, né, quem está aí nos 20 e poucos anos já tem isso como base, a ideia de saúde como direito também parece que é uma coisa básica, mas nem sempre foi assim, né? O SUS ele vem junto com essa ideia de que a saúde é o Estado tem o direito de proporcionar para a gente isso. E isso muda também a lógica, né, de como as coisas funcionam, de como que os serviços funcionam, né? E eu fico pensando até na questão da ideia de lucro, né, de qual que é a função do sistema de saúde, se ele está, na verdade, para poder proporcionar um direito, né, e não necessariamente, não só um serviço. Eu achei que a Camila podia falar um pouquinho também, porque senão eu falo muito. Já pode falar, fica à vontade. Porque é isso, né? Quando vem para a Constituição, ele passa a ser um direito de todos, né? De forma gratuita, e um dever do Estado. Esse que é o ponto, assim. O Estado tem o dever de assegurar a assistência, né? A saúde para a população. E isso que você falou do lucro, né? É que realmente a lógica inteira vai mudar, né? Porque quando você tinha o privado, né? Recebendo dinheiro público para poder oferecer, né, ofertar saúde, é de uma coisa da necessidade que acontece nos planos privados. Eu tenho uma necessidade que eu estou passando mal, eu vou lá. E o SUS não tem essa lógica. É de promoção da saúde, prevenção de agravos. Então muda totalmente a lógica. Eu não vou esperar que chegue na UBS, né, no centro de saúde, para poder eu entender o que fulano X está precisando. Eu vou atrás dele com a agente comunitária de saúde, vou perguntar o que ele precisa, eu vou atrás dele, eu vou fazer um mapeamento do território para entender, mesmo que a pessoa não me procure. Então, na verdade, é uma oferta, né, de saúde para garantia, e não uma questão de procura, né? Então, não visa lucro, né? Eu vou oferecer, eu estou aqui disponível. Não, eu vou ter que procurar as pessoas para promover a saúde delas no território. E é interessante também a questão da longitudinalidade, né, que é um princípio do SUS, que é acompanhar as pessoas a longo prazo. Quando você vai no sistema privado, que as pessoas dificilmente vão pelo custo, né, elevado que tem, você vai ali com o médico fulano, né? Você vai atender, por exemplo, com o João. E aí você atende com ele ali aquele dia, resolve o seu problema, né? E aí você volta para casa. Se você tiver que ir de novo ao hospital, provavelmente vai ser outro plantonista, vai ter outra pessoa lá para te acompanhar, você não vai ter uma ficha. Então, assim, a pessoa não consegue acompanhar a longo prazo a sua situação. Enquanto que no SUS, se você falar 10 vezes, as 10 vezes vão estar registradas e o médico consegue perceber que está tendo um padrão, por exemplo, que alguma coisa está sendo recorrente, para poder intervir de uma forma mais efetiva. E é por isso que o SUS se torna mais efetivo, por exemplo, do que um sistema privado na questão do acompanhamento a longo prazo. Uma coisa interessante que eu acho é o seguinte, que vocês falaram anteriormente, né? Como é que o nosso contexto histórico influencia, né? E isso é muito importante para nós, especialmente agora, né? Da gente pensar nisso, porque a gente está num momento de escolher nossos representantes, então é nossa função também pensar nesse sentido, todas as políticas públicas, mas também, né, a da saúde. Então, a gente tem que considerar tudo isso quando a gente até está votando. E uma coisa interessante também que eu penso é o seguinte, igual o Felipe falou, é comum para nós que estamos aí nos 20 anos reconhecer que a saúde é um direito. Mas essa lógica da gente poder
fazer acompanhamento é uma coisa extremamente privilegiada, por assim dizer, sabe? Porque, querendo ou não, a partir do momento que a saúde ela pode ser configurada como um gasto, pensa só, o que sua mãe vai falar para você? Meu filho, não passa mal, não se machuque, não pega nenhuma doença, porque se a gente tiver que passar por essa situação, você vai ter que ir lá pro leito e a gente vai ter que pagar muito caro para você continuar vivo, sabe? E tem coisa que tá fora do nosso alcance, né? Enquanto humano. Às vezes a gente pega uma doença e é isso aí, entendeu? Não tem como a gente escolher isso, né? Então, a partir desse momento que a gente está considerando coisas que são naturais na vida, né? É muito importante a gente ter um apoio e uma abertura que dá a possibilidade de a gente se tratar de uma forma universal, da forma gratuita, no momento que a gente precisar, sabe? Não esperar o pior acontecer pra gente ir atrás do médico, né? Verdade, assim, às vezes a pessoa tá com uma febre, a mãe já vai levar a criança ao médico. A pessoa tá sentindo alguma dor, já vai ao médico. Meu Deus, gente, tem gente chegando, depois eu falo, acho melhor sair na pegar a fala aí. Não, então, é isso mesmo, né? Assim, a lógica que eu acho que muda, né, enquanto direito e dever do Estado que a gente está falando, é que não é uma lógica de prestação de serviço. Eu pago, não é uma lógica essa lógica comercial de que eu vou em tal lugar e vou pagar por um serviço. Né? Não, eu vou acessar um serviço que é gratuito e que é meu direito. Então muda a questão. Por isso que o plano né, de saúde privado, eu vejo muito isso na prática mesmo do SUS, sabe? Assim, na RAPS, eu trabalho com saúde mental, né? E toda vez que alguém que tem plano privado me pergunta sobre onde que vai tratar a saúde mental, eu falo, não vai para o plano de saúde. Não vai para o hospital particular, não vai para o convênio, vai para a rede do SUS. E o retorno que a gente tem é isso, assim. E em várias esferas, o SUS tem problemas e tem várias categorias, né? Várias especialidades que são um problema, são um gargalo do SUS que a gente vai ter que trabalhar ao longo do tempo, construir. Mas tem áreas do SUS que são muito consolidadas e que são melhores, muito melhores do que o assistente privado. Uma dessas áreas é a atenção básica, a atenção em saúde mental, estou citando só duas. A questão dos transplantes também do Brasil, que é só o SUS que faz. Da vigilância sanitária também, eu estou dizendo assim, tem coisas que só o SUS, nessa complexidade enquanto sistema único e grandioso, né, e bem complexo, que consegue fazer. E aí, eu ultimamente estava percebendo tanto que, às vezes, os planos de saúde privado têm copiado um pouco, assim, dos discursos do SUS para ofertar, por exemplo, eles estavam dizendo muito de saúde da família, médico da família, que é uma coisa que é copiada mesmo do SUS, porque dá muito certo, porque é muito efetivo, porque você previne que uma pessoa bata no terciário, que é o hospital, porque você consegue tratar dela antes. Isso com muito menos sofrimento, né? Subjetivo e clínico das pessoas. Ô, Tainá, e você comentando toda essa questão, né, do fato de que o foco do SUS não ser o lucro, efetivamente, né, e tudo que gira em torno disso, né, eu fico pensando muito nessa relação que a saúde privada acaba tendo, às vezes, com métodos que estão focados mais no lucro do que efetivamente no melhor tratamento possível para os pacientes, né? Eu vejo muito nessa questão de muitos obstetras que forçam as mulheres a fazerem cesariana por ser um processo mais rápido e tudo, enquanto que na maior parte dos casos o parto normal, por exemplo, seria a melhor opção para aquela mulher, né? Então a gente percebe que muitas vezes esse lucro está vinculado não necessariamente ao melhor atendimento possível que possa ser realizado para o paciente, né? Sim, então é isso, sim. Às vezes a gente tem é comum, né? A gente vê assim, comum de chegar no médico particular que você está pagando, ele pedir muitos exames, todos os exames possíveis. E que às vezes são exames invasivos que não precisa de você pedir. Você pode começar pelos mais simples, né? Você vai começar a pensar na coisa mais simples, né? Mas exames que vão dar dinheiro para alguém, né? Alguém vai ter que... E geralmente você paga no particular. No SUS, assim, tem uma questão de a gente vai monitorando e é menos invasivo possível mesmo, menos esses exames invasivos, né? E até essa questão do parto, né? Aqui a gente tem um hospital em Belo Horizonte, Sofia, né, que é referência da América Latina em parto humanizado, né, em humanização do parto da mulher, né. É sobre isso que o outro menino falou, eu não sei, esqueci o nome dele, sobre a questão dos votos, né, assim. Eu queria só comentar uma coisa que eu acho muito importante,
que é a gente pensar, então, nas eleições, né, no tanto que é importante que a gente vote, na participação, da questão dos lobbies, né, dos lobbies dos planos de saúde, que a gente, às vezes, vai votar numa pessoa X ou num candidato Y, e aí ele não está defendendo o SUS porque ele está financiado pelos planos de saúde. Então, ele tem um compromisso, né, com precarizar o SUS mesmo, né, para poder beneficiar o lucro de plano de saúde. Então, pensar sempre em quem está financiando nossos candidatos, porque isso vai dizer muito da prática que eles vão ter na defesa dos nossos direitos ou não. Eu lembro Pensei agora João. Só para fechar essa questão, né, que me vem muito também, tem tanto essa questão do serviço prestado, né, mas isso tem um alcance até mesmo na questão dos insumos, dos medicamentos, né, muito comum, às vezes, alguns médicos dentro dos atendimentos privados, dos planos de saúde, às vezes recomendarem tal remédio, porque esse remédio é de um laboratório tal, que às vezes existe algum acordo econômico entre as partes ali, e ele às vezes acaba criando uma falsa ideia de que remédio X é melhor que o outro, melhor que o remédio genérico também, que está vinculado a uma política de Estado, que está dentro desse contexto de universalização da saúde pública do Brasil, né? E a gente percebe o quanto que isso é nocivo, né? Existe até o que tem de fake news falando que medicamento genérico não funciona, muito vinculado a essa perspectiva de que tem que ser o remédio de tal laboratório porque ele é melhor, etc. E muitas vezes o que está vinculado a isso são acordos econômicos, né? Não necessariamente o bem-estar, a saúde dos pacientes. Aí o governo, de modo geral, ele se aproveita muito da falta de informação das pessoas, né? Porque, assim, uma das coisas que eu prezo muito é pela democratização do conhecimento, justamente por isso, assim. A partir do momento que a pessoa entende como funciona a produção de um medicamento, ela vê o quão complexo é, e aí ela percebe que não tem como um medicamento que não funciona estar disponível no mercado. É claro que um medicamento varia para o outro, de acordo com cada laboratório, isso é com certeza, né? Mas não tem como um medicamento que não funcione estar disponível no mercado, principalmente sendo ofertado por um sistema de saúde. E aí, se aproveitar, né, da falta de informação para poder promover essas questões, que você falou da fake news. Uhum. Total. Eu tenho uma pergunta, então, gente, porque pensa só, eu acho que a grande pergunta até da nossa audiência pode ser essa, né? Porque a gente está falando tanta coisa muito positiva do SUS e, querendo ou não, também falando algumas coisas negativas dos planos de saúde. Mas aí eu queria, então, saber, principalmente das convidadas, né? Por que as pessoas, então, têm essa leve impressão, ou melhor, por que elas, então, preferem, né, na maioria dos casos, fazer os planos de saúde quando elas têm esse acesso? Eu vou ser meio completa, assim, mas a Tainá falou muito sobre a questão do sucateamento do SUS. O SUS é muito sucateado de maneira que ele acaba não funcionando, né? Desde corrupção, falta de verba, as N situações que acontecem contribuem para esse sucateamento. Então, às vezes, a pessoa vai ao médico, tá cheio de gente, não tem, por exemplo, um tanto de médicos, né? Você não consegue ir lá, às vezes, agendar um horário certinho. E aí, os planos de saúde privada oferecem essa comodidade, né? Da pessoa poder agendar ou não, marcar um horário para consulta, para o exame. Sendo que, só que o problema é que nem todo mundo consegue pagar por isso, né? É o primeiro ponto. E o SUS, ele oferece atendimento em muitas situações que o particular não atende, né? Então, assim, mesmo que você tenha um problema de emergência, você às vezes demora um pouco para ser atendido, por exemplo, na UPA, mas você sai dali com o seu problema resolvido de forma gratuita. Aí, às vezes, você vai no seu plano de saúde, ele não cobra emergência. Então, assim, ao mesmo tempo que o plano de saúde vai oferecer algumas comodidades, ele vai ser extremamente restrito quanto ao atendimento. Por quê? Como a Tainá já falou, ele está visando lucro. Então, a gente tem essas disparidades. De fato, o SUS é muito sucateado e isso acaba fazendo com que tenham, por exemplo, menos profissionais no horário que precisava ter mais. Então, as unidades, às vezes, estão cheias. Mas o atendimento é sempre feito da melhor forma possível, com ótimos profissionais e atendendo você em qualquer situação. Você não vai ter uma só tal coisa a gente atende, tal coisa não. Eu lembro, assim, que eu já fui uma vez, a gente tinha plano de saúde, aí a gente foi no atendimento e eles falaram, não, a gente não atende para isso. E para onde que a gente foi? Para o SUS. Então, assim, mesmo que a gente tenha esses entraves, assim, a gente tem que olhar muito essa questão do lucro, como funciona o atendimento. Às vezes o privado parece muito bom, mas para quê? Para quem? Eu acho que tem uma questão, né, que é do mundo capitalista, da gente achar que quando a gente paga
é melhor, sabe? Que tudo que é caro é melhor. É uma lógica, né, do capitalismo isso. Então, se eu vou comprar a blusa mais cara, ela vai ser melhor. E não necessariamente, sabe? O que eu fico pensando também é que eu trabalhei em 2 lugares, um de periferia e outro lugar que é de uma classe média para alta, sabe? Onde as pessoas tinham plano de saúde. E aí, muitas vezes, a CS ia fazer o cadastro e a pessoa falava assim, ah, não preciso não, porque eu tenho plano de saúde. Aí a CS perguntava assim, mas você tem consulta com o pediatra mensalmente? Ela, uai, não. O SUS tem? As pessoas não conhecem, assim, as pessoas que pagam plano de saúde, elas acham que para o SUS é para quem é pobre e que é ruim, porque para pobre tem uma questão que para pobre é ruim. E aí tem essa ideia que tenho mais dinheiro, então eu vou pagar pelo melhor. E na verdade não necessariamente mesmo. Então eu vejo muita gente hoje desse local que eu trabalhei, que acessa os dois, acessa o plano de saúde e acessa o SUS, assim, no sentido de assistência mesmo. O SUS está na vida dele, até que ele não saiba, está no dia a dia dele o tempo todo, está na água que ele bebe, né? Mas que depois se conhece o SUS, muita gente de classe média não conhece o SUS, nunca foi lá para ver. E aí quando vai, quando precisa de ir, principalmente na atenção primária, que eu estou dizendo, o problema do SUS, que eu acho que é um problema que a gente tem, um gargalo mesmo no SUS, é na urgência. A urgência é um problema, sabe? A urgência que é lotada. É a UPA, o hospital, a urgência é lotada. E não quer dizer também que os planos de saúde também, quando você vai lá procurar, você não espera tanto no plano, você espera também, sabe? Assim, dependendo tanto que você paga, você espera também para ser atendido. Mas, então tem esse imaginário, vou usar essa palavra imaginário, que ele é construído, né, do capitalismo, e ainda mais pela mídia, né, que você já disse que tem lobbies, né, de vários deputados, vários gestos políticos, né, que tem essa questão de dizer que o SUS é ruim, e as pessoas não têm acesso a essa informação. Na periferia, geralmente as pessoas dizem que o SUS é bom. Aí, quando você vai em outros lugares, não, o SUS é muito ruim. Mas você já foi lá no SUS? Já fui quando eu precisei de ir na UPA uma vez. Tá, aquele dia estava cheio a UPA, é uma urgência. Mas você já foi acompanhado pelo SUS? Porque a nossa bandeira principal não é a urgência, é a atenção primária. É ela que é a maior potência do SUS. E as pessoas às vezes não conhecem o posto de saúde, vai para tomar vacina, mas nunca volta, sabe? Assim. Então, porque acha que é ruim, ou porque acha que não devia estar lá, não é o lugar dela. Eu penso também muito em uma questão estética, sabe? Assim, dos locais, né? Quando você vai na UBS e assim, o prédio tá meio feio, não tem lá um lugar bonito para você poder sentar, não tem uma almofada, e por isso o atendimento será ruim, entendeu? E quando você vai lá num plano de saúde, você tem uma clínica lá cheia de espelhos e tal. Então, tem uma questão, assim, da estética que eu acho que as pessoas associam muito à pobreza ou à falta de um lugar bonitão, assim, para te atender, com ser ruim. E, às vezes, elas não conhecem, de fato, o que é, sabe? Assim, então, depende muito da pessoa que você pergunta isso. Então, por isso que eu acho que tem esse imaginário da classe média. A classe rica realmente vai pagar as melhores coisas, né? Assim, mas eu tô falando da classe média, que acessa muito o SUS, inclusive na assistência, sabe? Ainda mais nessa época de crise, né? Que geralmente você perde o plano de saúde e vai acessar o SUS. Eles se surpreendem muito, assim. Eu tô falando de Belo Horizonte, que é onde eu conheço, né? Porque é sempre colocado para eles que era ruim, que era precário. E, de repente, não é assim na prática. Pode não ser o lugar mais bonito do que lá no centro, uma clínica particular. Mas o atendimento é bom, sabe? O acompanhamento é bom, é efetivo. E esse negócio da urgência não ser o foco, e é até melhor que seja assim, porque você não quebra seu braço todo dia, você não tem um corte todo dia. O que você precisa mesmo é, por exemplo, fazer um exame de sangue todo ano. Se todo ano você for, todo ano você vai conseguir fazer o seu acompanhamento. Só com uma dor de garganta, com uma febre, você não precisa ir na urgência, você pode ir para o posto, para a unidade básica de saúde. Então, é até mais interessante, de fato, né, que o sistema de saúde seja mais direcionado para a atenção primária do que para a urgência, porque a urgência são coisas que acontecem esporadicamente. Uma coisa que eu queria também perguntar, que a Tainá mencionou, foi com relação à vacina, né? Eu acho que especialmente agora, né, que a gente teve repercussão aí do nosso presidente comentando de forma muito infeliz, né, sobre a vacina, eu queria saber, tipo assim, como é que a gente pode mostrar para um brasileiro médio aí que o SUS está presente na vida dele, independente que ele vá ou não por conta de uma assistência primária ou seja uma emergência, né? E uma desses ramos é a questão da vacina, né?
Eu acho que a Camila pode falar, mas eu só vou falar uma frase que o nosso programa de imunização nacional, né? Ele é referência no mundo inteiro, ele é muito premiado. A gente consegue vacinar tanta gente no Brasil, sabe? Eu estava lendo outro dia que outros países da Europa estavam com dificuldade de vacinar o que seria uma Belo Horizonte de tamanho de população. E a gente faz um programa de vacinação nacional, é muita gente para vacinar. Isso precisa de uma logística muito eficiente, sabe? Assim, porque vacina perde também, né? Mas eu acho que a Camila tem mais condição de falar sobre o programa de imunização nacional. Assim, eu acho que da vacina, a Tainá já trouxe um pouquinho, mas é importante destacar o quanto o SUS é amplo, né? Porque a gente fica restrito às questões hospitalares, né? De atendimento nas unidades, mas o SUS tem muitos serviços, né? Ele vai atender, igual a Tainá deu um spoiler, vamos dizer assim, né? Tá na água que você bebe, o SUS faz vigilância sanitária, controle de zoonose, atendimento psicológico, é um sistema tão amplo e alguns serviços, inclusive, são exclusivos do SUS. A questão do transplante de órgãos, tem muitos serviços que somente o SUS faz e faz com muita excelência, né? São procedimentos muito delicados e também procedimentos rotineiros, né? Que nem a questão da vigilância sanitária. Se você está comendo num restaurante, quem está fiscalizando aquilo é o SUS. Então, eu acho que a vacina é uma pontinha ali do hospital, né? Que todo mundo vai e tal, e tem acesso. Mas o SUS está presente em toda a nossa vida. Então, essa classe média, né? Assim, que normalmente fica nesse limbo aí, né? Do SUS, do particular. Mas, independente disso, ela já está usando o SUS em diversas áreas da vida dela. Então, na questão de zoonose, por exemplo, o controle, né, dessas doenças, a questão da vacinação que você trouxe e a questão da vigilância sanitária. E, assim, o SUS é muito amplo. Se eu for ficar listando aqui todas as coisas que ele faz, a gente fica até amanhã. Se você compra um medicamento na Que farmácia, bom, né, que a gente fica até ele amanhã, tá na Anvisa, né? O medicamento que você compra na farmácia. Aí eu vou comprar um medicamento que eu acho melhor que o outro, que o SUS não dá não oferece o que eu quero. Mas esse medicamento que você compra lá no particular, ele tá fiscalizado pelo SUS, né? Quando você está em um acidente de trânsito, e você chama o SAMU, é o SUS que vai te levar, né, pro hospital. Tem coisas que o privado não tem, né? O transplante que é exclusivo mesmo do SUS. A água, né, como a Camila falou, a vacinação, tratamentos para doenças epidêmicas, né, e graves, por exemplo, tuberculose, são também do SUS, né, quando você faz tratamento. Então, assim, é porque eu acho que as pessoas realmente elas não têm muita noção do quão amplo sabe, a atuação do SUS na vida de cada um, mesmo que até a vacinação que você fez foi privada. Você já usou o SUS na água que você está bebendo, e na rua, né, na limpeza das ruas, né, assim, na questão do saneamento básico, então... Claramente não é só a população pobre que usa o SUS, né, que é uma questão que fica meio no ar, né, uma pergunta que eu queria fazer, uma provocação, né, por que uma pessoa que tem condição de pagar um plano deveria defender o SUS? E acho que vocês responderam tudo isso aí agora, né? Porque basicamente se a gente está vivo aqui hoje, a gente já usou o SUS milhões e milhões de vezes e está usando o dia inteiro, né? Então a gente defendeu o SUS e vai continuar usando. Defender o SUS é defender o que a gente tem agora, né? Para continuar tendo. Sim, se a gente for colocar tudo isso na conta, né? No caso da classe alta, né? Às vezes até conseguiria ali pagar o serviço e tal. Mas se a gente for colocar na conta tudo isso que a gente está falando dos serviços oferecidos, que a gente nem sabe mais usa, nossa, ia fechar um valor aí bem alto. Eu acho que também tem isso, Tiso, no que você falou, né, Felipe? Que é o seguinte, que a gente tem que pensar no projeto de sociedade que a gente quer, né? Se eu não uso um serviço, mas a gente está falando de um projeto de cidadania, né, de solidariedade com o outro, né? Você não pode pensar só que eu vou defender uma coisa que é só minha, né? Assim, se eu não uso o SUS na assistência, mas eu vou usar de outras formas, mas na assistência não, eu não posso querer precarizar a assistência porque tem gente que precisa de usar, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar em que tipo de projeto de sociedade que a gente quer construir, né? E deixar para o futuro. Se é um projeto de sociedade individualista, que eu só penso no que eu preciso, ou se é o que a sociedade precisa, né? O que todos precisam, quem não tem os mesmos acessos a recursos, precisam. Eu acho que tem que ampliar a discussão no sentido assim, não é só porque eu uso a água do SUS que eu vou defender. Não, é porque
a pessoa que mora do bairro do vizinho, ela precisa. E a gente está falando de um projeto de nação, assim, né? Um projeto do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que avançar numa visão mais colaborativa da sociedade, né? E da solidariedade, da cidadania, e tentar ultrapassar um pouco esse viés do individualismo que o capitalismo impõe para a gente o dia inteiro, né? Cotidianamente. Eu achei uma ótima provocação, de verdade. Sim, muito, né? Eu fiquei pensando se vocês acreditam que por causa disso seria... Por conta de o SUS estar partindo de um ideal, né? De uma visão de Brasil que hoje em dia tem se tornado uma grande disputa, né? Porque a gente está vivendo uma externalização mais acentuada sobre visões e projetos de Brasil, né? Vocês acreditam que é por causa disso que o SUS também está ficando mais... talvez sempre tenha ficado, né? A gente está percebendo que desde o começo ele foi, de alguma forma, passou por lutas, né? Mas a gente está vendo isso de novo acontecer agora. Vocês acreditam que é por causa disso, assim, de o que está sendo visto como projeto de Brasil? Quando a gente discute SUS, a gente está discutindo sobre projeto de Brasil? Você fala no sentido assim, o que eu não entendi direito. Na disputa mas política, eu pensei em questão política. Por que, por exemplo, recentemente, né, a gente está falando aqui, gravando hoje, dia 12 de novembro de 2020. Recentemente a gente passou por uma questão que colocou aí em alerta sobre a ideia da privatização de algum serviço, né, da abertura para aumentar a participação privada no SUS. E aí isso chamou atenção para a gente, inclusive a gente está gravando esse podcast porque a gente foi impactado com esse momento e a gente deu que era importante a gente reconhecer o que a gente está entendendo, que é a importância e a relevância do SUS. E aí minha pergunta é, por que vocês acreditam que isso está tão em disputa? Eu acho que a provocação da Tainá de trazer o nosso olhar para não vamos defender o SUS só porque eu uso, mas porque a gente está falando de um projeto de Brasil que os outros vão se beneficiar e é bom porque os outros estão usando, não só porque é bom para mim, me fez pensar que a disputa política está relacionada com um ideal, né? O que as pessoas estão pensando para o Brasil, né? É um Brasil mais coletivo? É um Brasil mais individual? O que é o Brasil que a gente está pensando? Por que isso está sendo uma disputa política agora, em 2020, novembro? Eu acho até legal, assim, e eu vou convidar aí a participação do João nessa, né? Da questão da nossa visão muito assim, a gente já foi uma colônia, vamos falar assim, no papel, e hoje a gente ainda é no imaginário, que a gente quer sempre parecer muito, e atualmente a gente vê isso muito forte, a gente quer parecer muito com os Estados Unidos. A gente quer ser como eles, quer fazer como eles, e lá eles têm uma visão muito individualista, lá tudo é privatizado, né? E aí eu acho até legal, como falei do convite do João, né, da história, assim, trazer um pouquinho desse olhar, assim, da nossa construção política, dessas influências, né, imperialistas que a gente tem até hoje. Não sei nem se eu estou usando os termos corretos, hein, João? Mas dessa influência que a gente tem. Então, esse momento, isso particularmente o atual, mas eu acredito que, igual a Tainá falou, que a gente teve oscilações, né, não sei se foi a Tainá ou o João, a gente teve várias oscilações aí no SUS, em que hora ele foi mais precarizado, hora ele foi mais subsidiado. Então, eu acho que esse é o momento em que a gente está querendo se inspirar em alguém que não tem o SUS, em alguém que o atendimento é privado e é para poucos. É só para quem tem condição financeira melhor, né? Os preços daquele negócio, eu fico chocado. Toda vez que eu vejo aqueles extratos, sabe, da pessoa que foi lá, teve algum problema, alguma complicação médica nos Estados Unidos, e aí, até mesmo pro coronavírus, né? Porque a última que eu vi foi, sei lá, a pessoa ficava uma semana leito lá nos Estados Unidos e ela tava pagando, assim, $8.000, sabe? É uma coisa surreal. E, gente, os Estados Unidos é o país que está tendo o maior número de casos, né, de coronavírus. Então, isso está sendo realidade para muita gente lá. Imagina uma situação dessas aqui, no Brasil, que é um país, assim, continental, né? Mas, enfim. Tem gente que vai para o hospital e sai endividado, né? Se adoece e cria uma dívida. Pois é, eu concordo demais. Eu concordo demais. Eu concordo demais com isso, Camila. Eu acho que não tem um pouco essa coisa, né? Tipo, vamos nos espelhar no que os Estados Unidos estão fazendo, mas isso aí não é. Isso aí
tem muito a ver com essa visão colonizada que a gente acabou sendo vítima, de certa forma, né? Mas é justamente vinculado a esse projeto político que a Tainá comenta muito, né? Que tem tantas camadas aí e que está muito vinculado a essa ideia de que o lucro é mais importante do que a saúde das pessoas, né? Então a gente percebe toda vez que a gente vê esses momentos de uma inflexão mais neoliberal na política brasileira, a gente percebe como as políticas sociais, como a ampliação da cidadania a partir da ação governamental sempre fica em um lugar assim bastante prejudicado, né? Então, quando se critica o SUS, geralmente a gente tá sempre muito vinculado a uma perspectiva muito, muito comercial da saúde, né? A gente sempre pensa muito num caso muito emblemático de saúde pública eficiente, que é o caso de Cuba, no qual a gente tem um modelo de atendimento primário extremamente eficiente, né? E a gente percebe o quanto que nesses modelos mais privatistas de saúde, que estão vinculados ao lucro, como a própria Tainá comenta, né? Isso sempre fica no segundo plano, é pouquíssimo valorizado, né? E em detrimento a isso, sempre acaba se construindo muito essa aura de um atendimento de qualidade do sistema privado, e como vocês comentaram várias vezes durante a fala de vocês, em muitos sentidos não é exatamente essa ideia que é vendida para a gente, né? Então a gente percebe o quanto que, como o Felipe comenta, né, tipo, essa disputa pela saúde pública, essa disputa pela saúde, é uma disputa para um projeto de Brasil que abrange uma série de áreas, inclusive a própria saúde, né? No final das contas, está muito vinculado a isso, né? O quanto que todas essas esferas, economia, educação, saúde, tudo isso, quando a gente coloca dentro dos debates políticos, administrativos, nos quais o Brasil está inserido e o mundo está inserido, né? A gente percebe os impactos que cada uma dessas esferas acaba sofrendo e como isso impacta a vida da maior parte da população, né? Que é a população que efetivamente demanda dos serviços públicos, demanda, né, de que esses direitos sejam efetivamente assegurados, né? Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente está falando de um projeto, né, assim, um projeto de mundo, né, qual que é a sua visão de mundo, né, o que você quer para a sociedade, né, o SUS foi possível, a criação do SUS, a partir de ideais que eram comunitários, que era não pensar em você mesmo, é pensar no que a comunidade precisa, né, Enquanto comunidade, não estou dizendo de periferia, enquanto aquela sociedade em certo território, né, assim, como que ela se organiza e o que ela precisa, e é um projeto de participação popular, é popular, então um projeto popular, geralmente ele vai disputar politicamente com um projeto neoliberal, né, que não é popular, assim, né, eu acho que tem, é uma disputa política mesmo, a saúde sempre foi uma disputa política, né, quando eu falei lá, desde o início lá, dos hospitais, né, quando você, por exemplo, tinha manicômios, né, o governo ele pagava para uma pessoa ficar internada durante 20 anos no manicômio com um tratamento horrível, desumano, assim, comparado ao Holocausto brasileiro, que foi chamado, né? E o governo pagava para cada vaga de leito. Você tem um hospital privado, o governo paga para a pessoa que não pode pagar, hoje em dia, né? Lá o leito do hospital. Então tem um projeto político por trás e é totalmente isso, né? Assim, quem defende geralmente o SUS faz uma ação de defesa política de um projeto de sociedade cidadão e comunitário, né? E coletivo. Então é uma questão de ideologia política também. Aquecendo minha missão, agradecido por tudo que me aconteceu. Agora pega a visão, quantos morreram com sonhos parecidos ao meu. Ontem eu tava no chão e me pisavam com força só por eu ser. Pra gente poder finalizar, eu queria que a gente finalizasse com uma reflexão, né? Uma pergunta-reflexão, que é uma pergunta que vai ficar para todo mundo que tá ouvindo se perguntar nesse momento e deixo pra gente se responder aqui também. Então, né, depois disso tudo, o SUS funciona ou não funciona? Ele serve... Porque essa é uma coisa que se questiona também quando se critica sobre o SUS e eventualmente se considera a possibilidade da não existência do SUS. E aí? Ele tá funcionando? Olha, eu sou usuária do SUS, né? Então, eu, enquanto usuária, eu vejo que ele funciona, né? Assim, para as coisas que eu preciso. Às vezes, se precisar de uma emergência de fato, tá um pouco mais cheio, assim, mas em questão de algumas horas você já é atendido, nada que eu já também não tenha passado em hospital particular, em questão de emergência.
Às vezes o que acontece de diferente é que as pessoas no particular, elas ficam mais calmas porque elas estão pagando. É até estranho, né? E aí lá no SUS, às vezes as pessoas ficam mais bravas, assim, mas sempre muito bem atendida, tudo que eu precisei sempre tive acesso. E eu acho que às vezes, isso que a gente falou muito assim, de quem critica não é a periferia, porque ela está usando, ela está usufruindo, ela tem o pediatra acompanhando a criança, né, nos primeiros anos de vida. As mulheres grávidas têm acesso ao ginecologista. O preventivo das meninas, no geral, né, não é feito com a médica, mas é feito com a enfermeira obstetra. Então, a gente tem muitos atendimentos que a gente usa, que a gente não sabe que a gente usa, né, e está fazendo usufruto. Então, ele funciona. E eu acho, assim, que colocar as questões problemáticas acima de todas as qualidades que ele tem é um plano para poder acabar com ele, porque se você for no particular, diversas pessoas já tiveram péssimas experiências também. Só que o que as pessoas querem destacar, né? Os erros do outro, assim, para poder cada vez mais sucatear. Mas o SUS funciona muito bem, tem atendimento desde o atendimento básico ao atendimento especializado, atende na urgência. Então, se você falar que um sistema desse, que atende o país inteiro, não funciona, eu não sei o que funciona. Sei, o SUS funciona, sim, tá? Eu uso o SUS também, eu não tenho plano de saúde, ninguém aqui em casa tem. Eu uso o SUS desde criança. E eu trabalho no SUS, eu já passei por vários equipamentos do SUS, desde a atenção primária até a urgência, né? Hoje eu tô na urgência, saúde mental. Funciona. E muitas pessoas preferem usar o SUS quando conhece do que o particular, sabe? Assim, do que o plano de saúde, porque tem várias questões lá. É isso que a Camila falou. Aí você pensar isso, né? Um sistema que consegue vacinar uma população do tamanho do Brasil, eu não sei como é que dizer que não funciona, sabe? Assim, lógico, você tem gargalos, igual eu falei. A urgência geralmente é um gargalo, né? A questão da urgência hospitalar, da UPA, é um gargalo, porque é uma urgência. Mas a ideia é que as pessoas não fossem para a urgência, às vezes, que elas tentassem fazer um acompanhamento preventivo da saúde delas, sabe? Isso vai partir também de educação popular em saúde, que eu acho que é um ponto também que, enfim, funciona assim. Eu acho que tem uma coisa que a gente falou bastante aqui, né, que eu acho que é muito importante a gente pensar nessa bendita essa perguntinha, né? Funciona ou não funciona? Geralmente é uma pergunta que ela serve de crítica para quase tudo que é público, né? Se a gente for parar para pensar. A educação pública não funciona, a saúde pública não funciona, os correios não funcionam, né? E aí tem duas questões aí. Primeiro, geralmente, a galera neoliberal, que inclusive eu acho que vale até a gente conversar em outro episódio, falar um pouco mais do que são essas visões econômicas, a gente fala em sala de aula, mas dá para a gente complexificar um pouco mais isso, né? Geralmente essas visões liberais, elas estão muito vinculadas com essa ideia de uma gestão eficiente, que o privado sempre vai ter uma gestão mais eficiente. O que, em primeiro lugar, de cara já é uma falácia, quando a gente vê história, por exemplo, um caso muito emblemático, a gente está passando por um processo de privatização da energia elétrica no estado do Amapá nesse momento. E a gente teve o grande blackout desse ano no estado do Amapá. Então, isso só é um exemplo muito básico para a gente perceber que, de cara, o serviço privado não é necessariamente mais eficiente que o público. E tem uma outra questão que é importante, que são as visões diferentes que o público e o privado têm acerca do que é funcionar, o que é ser eficiente. A gente está conversando muito aqui de uma visão de saúde, né, que a Camila falou bastante, que a Tainá falou bastante, que é esse atendimento primário, um modelo de saúde que está preocupada em um atendimento a longo prazo, que tem uma preocupação com o paciente, né, a fim de que a saúde dele seja assegurada, não só a doença dele seja curada, né, enquanto que muitas vezes a ideia de funcionamento do sistema privado de saúde vai na contramão. Tá doente, vai lá e a gente vai tentar te curar de alguma forma, e toda essa preocupação está vinculada com a pessoa humana, o atendimento humanitário, muitas vezes está sendo colocado em segundo plano, inclusive para que o lucro esteja nesse lugar privilegiado, né, da equação, né? Então, é muito importante pensar que essa pergunta do funciona ou não funciona, às vezes ela é feita de uma maneira muito tendenciosa, que não leva em consideração todas essas questões, e muitas vezes está vinculado a isso, ó. Eu vou criticar, vou falar que o SUS não funciona, vou falar que a educação brasileira pública não funciona, como a gente comentou bastante no nosso primeiro episódio,
E, em detrimento a isso, a gente dá uma carteirada, fala que o sistema privado necessariamente funciona, necessariamente é muito mais eficiente, e quando a gente vai olhar um pouco mais aprofundada para essa questão, a gente percebe que isso não necessariamente é verdade, e que esses questionamentos estão sempre vinculados a determinados interesses de determinados grupos específicos. E que, não por acaso, muitas vezes não estão vinculados aos interesses e às necessidades reais da maior parte da população brasileira. Assim, para eu dar uma resposta melhor que a dos que já falaram, eu acho que é impossível, mas eu vou tentar trazer uma coisa um pouco que a gente ainda não falou, né? A gente, claro, destacou quais são coisas muito boas que o SUS faz e também destacou coisas que realmente tem que melhorar, né? E isso é muito importante também, né? A gente tem que reconhecer o que não está dando muito certo para a gente justamente investir e melhorar. Conforme for indo aí o tempo, a gente tem que fazer com que ele seja, assim, o melhor sistema de saúde do mundo, sabe? Mas, enfim, eu acho que uma coisa, né, para desafiar aí as pessoas, a audiência, a pensar, é que a gente vai ver o quão importante o SUS é. Eu gostei muito quando a gente tocou no assunto da vacina, por conta do contexto que a gente está, né? Então, assim, eu acho que quando a vacina do coronavírus chegar, tomara que seja o quanto antes, né? Eu acho que as pessoas elas vão poder experienciar muito na pele, sabe? Como que vai ser importante essa distribuição das vacinas, que a gente consiga voltar a uma normalidade, entre muitas aspas, de uma forma até que rápida, sabe? Porque no momento que chegar no SUS a vacina, que você vai realmente poder ficar livre desse coronavírus, né? Tem esse detalhe também. Não adianta chegar, existir a vacina e ela não está disponível para a população. Beleza, não, eu tenho o dinheiro para pagar minha vacininha particular, mas e aí? E os prestadores de serviço que não vão ter o dinheiro para pagar essa vacina, mas eles vão ter contato com você também, sabe? E você pode ter imunizado, mas, tipo, e o cara que te leva no ônibus, sabe? De um lugar para o outro. E, sei lá, a mulher que tá limpando a sua casa, ela não vai ter esse acesso? Então, é uma questão, assim, que a gente vai ver na pele mesmo, eu acho que é a importância, né? Quando a gente tiver a vacina e a distribuição dessa vacina, se Deus quiser, o quanto antes, né? Então, acho que é isso, né? Não falta dúvidas pra gente de razão pra gente defender o SUS todos os dias, né? Eu vou deixar como proposta pro episódio, o nome do episódio. Você já defendeu o SUS hoje? E é isso. Então, para a gente poder finalizar o nosso episódio de hoje, o nosso queridíssimo bloco de encerramento, o Indica Why, ou a Indica, já esqueci, Arthur, acho que eu sei que é oficial para poder fazer esse bloco, né? Meu vou deixar Deus, você, eu não acredito que eu vou ter que passar essa vergonha, né, de novo. Não deixa o João falar, é isso. Indica Why, é isso. Tem certeza, né, Arthur? João, pelo amor de Deus. Não me irrita. Então, é isso. Cada um pode fazer uma fala aí para poder despedir e deixar sua referência de você, se você quiser, sei lá, rede social, número de telefone, se quiser disponibilizar para pessoas. E se divulgue, né? Divulgue o seu trabalho. E faz uma indicação para quem está ouvindo. Então, a gente pode receber mensagens, né? E uma indicação para as pessoas poderem, enfim, de alguma coisa, algo que vocês acham que pode ser interessante sobre essa discussão ou uma indicação aleatória. Vou deixar aí para vocês, Camilo, se você quiser começar, já que você começa com C, né? Se você primeiro. Muito obrigada, viu, gente? Assim, eu tô engatinhando ainda, né? Tô no 4º período, a Tainá já tá aí muito mais à frente nessa conversa, nessa discussão e tal, e foi uma conversa muito construtiva para mim. De indicação, eu ia deixar o famoso Drauzio, né? Mas esse daí já tá batido, assim, né? Todo mundo já conhece, mas é muito bom, né? Vale muito a pena acompanhar os conteúdos.
Mas é uma indicação bem pessoal, assim, é uma iniciativa minha e de algumas amigas. A gente tem um Instagram que chama @medicina-para-quem, com o objetivo de democratizar o acesso à informação à saúde, assim, que a gente percebeu que algumas coisas que a gente aprendeu na faculdade não deviam estar na faculdade, deviam ser conhecimento público. Então aí eu deixo esse Instagram que a gente está sempre compartilhando algumas coisas que são interessantes para a população, né? Não esse conhecimento muito acadêmico, que não tem muito uso, e que pode ajudar cada vez mais a gente entender melhor como funciona a saúde, como a gente pode prevenir, e enfim, é isso aí. Ai, que fofa essa página, eu já amei. Sério, muito bonitinha. Nossa, eu amo feeds bonitos, então já me pegou assim na hora. Eu queria agradecer também, tá, gente, a oportunidade, de verdade. Eu gosto muito de falar do SUS, eu sou muito apaixonada com esse sistema, de verdade, é onde eu escolhi estar na minha vida toda. Eu queria indicar, então, algumas coisas, assim, eu queria indicar a Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde, está disponível em PDF, que aí é para todo mundo, né, que usa o SUS na assistência, mas assim, quais são seus direitos enquanto usuário do SUS, né? Queria indicar esse documentário, né, que ele é até um pouco engraçado, ele foi feito em outra época, que eu estava assistindo hoje, antes de começar a falar com vocês. Chama Políticas de Saúde no Brasil, um século de luta pelo direito à saúde. E o filme Cico, que eu acho que para quem se interessa por essa discussão do sistema de saúde norte-americano... Roubou minha indicação. Quê? Roubei essa indicação? Roubou minha então indicação. deixa ele indicar o Cico e falar qual que é. É comum essa dinâmica nesse bloco, é comum a dinâmica de roubar do outro. Então fala do Cico, então. O João sempre se ferra. Pode falar do Cico. Obrigado, senão eu ficaria num limbo que eu não saberia o que indicar. Eu tô nele. Mas o Cico, né, ele é um documentário de um documentarista estadunidense chamado Michael Moore. E ele é um cineasta bastante progressista nos Estados Unidos, né? E é um documentário que ele foca... olha que curioso, né? A gente está dando a indicação que é um pouco na contramão do que a gente está falando, mas que tem tudo a ver. Que ele fala do sistema de saúde dos Estados Unidos. Né? E ele fala dos problemas... O Arthur, ele comenta um pouco sobre isso, né? Na fala final dele, né? Os problemas justamente de um sistema de saúde que está vinculado a uma lógica neoliberal, está vinculado a uma lógica de lucro, né? Então, tem umas passagens muito emblemáticas para mim, que são quando ele fala, por exemplo, dos preços abusivos dos remédios, né? Então, é muito interessante para a gente ter um contra-exemplo, né? E aí vale a gente pensar, né? Nesse modelo ideal de sociedade que às vezes é vendido para a gente, que é o modelo americano, o sistema de saúde deles funciona, né? A gente pode fazer a mesma pergunta que muitas vezes é feita para a gente, né? O SUS funciona? Então, vale a pena a gente perguntar. Esse sistema de saúde americano que é tido como ideal funciona? Então, fica essa indicação da Tainá e minha aí, né? Que vale muito a pena. É um documentário muito, muito massa. E é isso, pessoal, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu agradeço demais as nossas convidadas, né? A Tainá e a Camila. É um prazer enorme sempre aprender com vocês, né? Com todos os nossos convidados. E esses momentos de gravação são sempre momentos que eu aprendo demais. Hoje não foi diferente. E espero que possamos nos encontrar em breve e espero poder estar novamente nos futuros Equalizar o Cast. Mais uma vez, tendo conversas tão enganadores como essa. Bom, eu acho que eu vou fazer a minha, então. Seguinte, gente, ó, vocês me desculpem, eu sou uma decepção, eu não tenho uma indicação inteligente, tá? Eu não tenho, gente, eu tô aqui, eu passei o episódio inteiro funcionando meu celular para pensar em alguma coisa que eu pudesse relacionar, mas eu fui incapaz. O que importa é que eu vou deixar uma indicação aleatória, né, porque isso não pode faltar, e para variar vai ser música, e é isso aí. Então, ó, eu vou indicar... Olha que nada a ver, velho. Eu vou indicar Blackpink. É isso, tá? Um grupo de K-pop muito bom, que eu não consigo parar de ouvir. Inclusive, o último... Como é que fala? O último álbum delas lá, gente, perfeito. Aquelas mulheres são tudo... Assim, não, gente. Já pega também no Netflix, vai lá e assiste o documentário delas, gente. Ai, tudo, sabe? Se você ainda tem esperança que o pop vai voltar...
ouça Blackpink, é isso aí. Então eu queria despedir. Deixa eu mas escuta isso o dia todo. É muito bom. Nossa, gente. Mas enfim, no mais eu queria me despedir e também agradecer pela conversa super rica que a gente teve hoje. Eu sempre também aprendo muito aqui, porque geralmente estou caindo de paraquedas, mas eu amo participar. Então eu gostaria de agradecer primeiro as nossas duas convidadas, Tainá e a Camila, e também, né, agradecer a nossa bancada aí do Equalizar, representando também, né, o Felipe e o João, tá bom? Espero que a gente possa se encontrar mais em outros episódios aí no futuro. E o meu Instagram também, se vocês quiserem me achar, é @Arthur_Del Rio. Se vocês procurarem alguma coisa de útil lá, vai ser um milagre, mas é isso aí. Boa sorte. Tchau pra vocês. Pessoal, já tinha me despedido, mas antes de fechar o episódio, é importante agradecer demais aos comentários que vocês fizeram no nosso SAC, né, nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor. Eu agradeço demais aí os elogios da Tainara e da Tamara. Ficamos muito felizes assim, com as palavras de vocês. Sempre relembrar que o SAC é um espaço que vocês podem criticar, podem elogiar, podem comentar os episódios que vocês ouviram, podem fazer perguntas que a gente vai tentar sempre falar um pouquinho sobre o que vocês comentaram nos episódios seguintes, né? Então, se vocês quiserem, o link do SAC está lá nos destaques do Instagram do Equalizar, né? O @CPEqualizar, e é um espaço absolutamente aberto, sintam-se em casa para falar tudo que vocês acham que vocês precisam falar para a gente. Tá? Não se acanhem. Quem sabe a gente monte até um episódio, né, respondendo ao SAC, né, se a gente tiver muitas dúvidas, perguntas interessantes. Vamos planejar isso aí, que vai ser super legal. Ô Tis, eu queria só falar uma coisinha, que os meninos do Equalizar, né, eu chamo de meninos e meninas, né, eu atendo lá no Cersame também, eu queria falar com eles, para quem for para saúde, para vir pro SUS, para vir trabalhar comigo no SUS. Forme bem pro SUS. Perfeito. Boa. A melhor indicação de hoje, o SUS. Incrível. Pois eu vou, então, finalizando aqui, agradecendo demais essa conversa. Eu fico apaixonado toda vez que eu falo sobre o SUS, ou quando eu tenho a oportunidade de ouvir as pessoas falando sobre o SUS. A Tainá, ela sempre... ela não faz convite sempre, assim, mas ouvir ela falando é sempre uma música de convite, é sempre uma sereia seduzindo a gente. E eu ainda acho que eu acabo um pouco mais próximo do SUS do que eu tô hoje, e uma das razões vai ser essas conversas e a Tainá na minha vida. Mas a minha indicação vai ser uma coisa sucinta dessa vez. Vou indicar um perfil no Instagram da Luísa S. Chaves, Luísa com S. Luísa S. Chaves. Ela é uma médica, está fazendo residência em saúde da família, também como a gente aqui, uma defensora do SUS, e recentemente ela, depois, inclusive, motivada pela mesma razão da gente, ela está fazendo uma série de vídeos bem curtos sobre o SUS, né, trazendo informação sobre o SUS, como funciona, princípios, enfim, confere lá. Eu acho que é uma ótima fonte também para poder ter mais razão ainda para se apaixonar pelo SUS. E é isso. Agradeço todo mundo. Agradeço a equipe do Equalizar o Cast, Camila, Tainá, João, Arthur, e ao Pedro, que vai estar editando esse episódio. Com certeza vai ficar uma coisa incrível no finalzinho. Segue o Equalizar nas redes, CP Equalizar. E é isso. A gente se vê na próxima. Procura.